Meus amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tertúlia do mês de setembro da Academia de Medicina de São Paulo. Eu queria, em nome de todos os acadêmicos dessa casa, dessa secular casa também, saudar a doutora Eliette Bosquella, presidente da Academia Nacional de Medicina, a primeira mulher em 195 anos que foi guindada a essa condição. Mas eu quero fazer de uma maneira especial. Eu queria citar aqui os membros que fazem parte também dessa quase que bicentenária instituição. Então, eu vou começar aqui para o nosso acadêmico Rubens Belfort Mato Júnior, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, que antecedeu a doutora Busquella. Queria saudar aqui também o grande presidente, como o Rubens citou essa semana, o presidente de tudo, o José Luiz Gomes do Amaral, que aqui se encontra também, é, o Marcelo Zugaib, o Luiz Roberto Colombo Barbosa, que veio de Santos prestigiar a nossa reunião, juntamente com a sua esposa. Sejam muito bem-vindos. O querido Flávio Antônio Quillit, que veio de Campinas. O Dr. Samis Haslan, da Academia Nacional de Medicina também. O, o acadêmico Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, muito bem-vindo. E o querido Fábio Bissegli Jatene, também da Academia Nacional de Medicina, e nosso membro honorário. E meu nome também, sou membro correspondente da Academia Nacional de Medicina. Então, eu queria, uma vez mais, agradecer o grande protagonista dessa reunião. É uma reunião para nós histórica. O grande protagonista dessa reunião é o nosso acadêmico vice-presidente Edmundo Chada Baracá. Foi ele que teve a ideia e foi ele que conseguiu toda a logística para trazer a doutora Eliette Bosquella para a nossa reunião. Então, com uma deferência muito grande a ele, eu vou passar a palavra a ele para que ele faça uma breve apresentação da nossa palestrante. Muito obrigado, presidente Hélio. É uma honra muito grande poder introduzir a professora Eliette Bosquelat nessa tertúlia. E eu vou cumprimentar a todos, cumprimentando meu querido confrade, tripresidente, José Luiz Gomes do Amaral, e nosso colega de turma, por ter instituído esse momento dentro da Academia de Medicina de São Paulo. As tertúlias acadêmicas foi idealizada na gestão do professor Gomes do Amaral. Então, é um prazer muito grande. E o motivo, quando o presidente Hélio me solicitou que sugerisse um nome para a tertúlia, havia coincidido da Academia Nacional de Medicina ter a sua primeira presidente, a professora Eliette Bosquelat. E o trabalho que ela desenvolve lá repercute, inclusive, em São Paulo. Então, entrando em contato com a professora Eliette, foi sugerido o tema que ela apresentaria a sua história aqui. Então, eu vou apresentar a professora Eliette Bosquelat, mineira, que fez toda a sua formação no Rio de Janeiro. Fez sua graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em biofísica pela mesma universidade, doutorado em fisiologia também pela UFRJ e fez a sua livre docência na Universidade de Lund, na Suécia. Então, eu não vou me
desvelar toda essa história dela, porque seguramente ela vai nos revelar. Mas a professora Busquelá, ela, além desse poder aglutinador que ela trouxe à Academia Nacional de Medicina, eu não posso deixar de citar sua parte acadêmica. E, na parte acadêmica, ressalta a sua intensa produção científica como professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em ciências da saúde. E essa é a grande linha de pesquisa em fisiologia cardiovascular, é a grande linha de pesquisa da professora Busquelá. Ela tem 273 artigos completos em periódicos de circulação internacional, 4 livros, 2 patentes, orientou 22 mestrados, 41 doutorados e 23 pós-doutorados. A professora Busquelá tem 1.981 citações na plataforma Scopus e 7.704 citações no Google Scholar. Eu vou, então, passar a palavra para que a professora Busquelá nos conte a sua trajetória. Bem-vinda, professora, à Academia de Medicina de São Paulo. Primeiro, eu quero dizer que a honra e o prazer são meus. Eu estou extremamente feliz de estar aqui, falando com uma plateia que nós do Rio de Janeiro, embora a gente tenha muitas, digamos assim, rixas, né, com São Paulo, porque São Paulo tem isso e a gente não tem, São Paulo tem aquilo e a gente não tem, é um estado que eu admiro muito e que eu aprendi a gostar depois que eu entrei para a Academia Nacional de Medicina, porque eu passei a vir aqui e ser recebida por amigos. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dos meus diletos confrades, começando com o presidente Rubens Belfort, que nós chamamos de Rubinho, Zé Luiz, que eu encontro nos lugares mais abstratos do planeta, na Grécia, nos lugares mais incríveis, Samir Raslan, Fábio Jatene, Tarcísio Eloy e Marcelo Zugaib, e dizer o quanto que eu gosto da academia. E eu queria dizer que uma das pessoas que me marcou profundamente na minha entrada à academia, que a gente faz visita a todos, é o ministro Adib Jatene, que eu não vou esquecer nunca. Porque primeiro eu achei que ele nunca ia me receber, mas aí eu era muito amiga do Edson Saad, que era muito amigo dele. Aí o Edson ligou e pediu que ele me recebesse. Quando eu cheguei lá, eu descobri que ele tinha morado em Uberlândia, onde eu nasci, e que eu trabalhava com microcirculação e nós passamos a discutir microangiopatia diabética. A minha visita a ele demorou mais de 1 hora e eu saí de lá profundamente feliz pela oportunidade de tê-lo conhecido. E ele me ajudou muito, mas muito mesmo, conforme eu vou falar aqui. E eu sou profundamente grata e estou muito feliz que o Fábio está aqui. Muito obrigada, mesmo. Então, como é que eu começo a minha história? Primeiro, eu quero dizer que eu sou filha de um imigrante nascido em 1893, em Port Said, no Egito. Meu avô é argelino, minha avó marroquina, então eu sou 50% africana. E meu pai, não querendo muito estudar, meu avô mandou, filho único, mandou para Toulon, na França, porque naquela época a Argélia era colônia da França. Então nós somos, por parte de pai, Pied Noir. E meu avô era rabino, e meu pai também em Toulon não quis estudar. Então, com 18 anos, ele pegou, não o ITA no norte, mas um navio em Marseille, e veio parar no Rio de Janeiro e se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, meu pai passou uma semana dormindo na hoje Praça da República e naquela época Campo de Santana.
Então, ele chegou com 33 libras esterlinas no Rio de Janeiro, e sem falar português, falando árabe, francês e inglês, e se prometeu que ele não teria filhos enquanto ele não pudesse sustentar bem uma família. Isso, obviamente, demorou até que ele fizesse 54 anos. Então, não foi uma jornada simples. E a minha mãe, para quem conhece o Brasil, minha mãe é de uma família do sul de Goiás, numa cidade pequena chamada Catalão, e meu bisavô e meu avô e meu tio são farmacêuticos na cidade de Catalão. E minha mãe foi a primeira dos 10 filhos que meu avô teve, que resolveu sair para estudar, sair de Catalão e estudar, e ela acabou indo para o convento e chegou a ser noviça. Então, é uma noviça que se casa com o filho de um rabino. É isto. E a minha mãe era... E é uma combinação muito curiosa, porque a minha mãe era uma mulher extremamente conservadora, mas extremamente conservadora e extremamente católica. E meu pai, apesar de ser judeu, ele não era tão religioso assim e era absolutamente liberal. Como consequência disso, eu fui criada de maneira que eu podia fazer qualquer coisa desde que eu estudasse. Então, o resto não tinha nenhum problema. Eu podia namorar, não namorar, podia fazer o que eu quisesse. Agora, tinha que estudar. Em estudando, estava tudo bem. Bom, aí a família da minha mãe é uma família de juristas, alguns até desembargadores, mas basicamente de advogados criminalistas. Então, eu passei um tempo da minha vida discutindo crimes e eu achava isso uma coisa muito... Eu tinha muita curiosidade, basicamente, o que faz uma pessoa andar fora da linha. Por que as pessoas fazem isso? O que leva uma pessoa a fazer isso? E isto me levou à medicina por um caminho totalmente torto, porque eu fiquei muito interessada em doenças como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, que as pessoas, de uma maneira geral, também saem da linha. Elas não se cuidam, embora o diabético, o gordo e o hipertenso sabem perfeitamente o que eles deveriam fazer para andar, como está na moda agora no Brasil, dentro das 4 linhas da Constituição. Quer dizer, as pessoas sabem. Por que elas não fazem? Então, isto foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, com 17 anos, eu fiz vestibular, entrei naquela época não tinha Enem, não tinha nada disso. Eu passei tanto na UFRJ como na UERJ e escolhi a UFRJ. Por que eu escolhi a UFRJ? Porque naquela época eu já tinha muito interesse em pesquisa no sentido de saber como é que funcionavam as coisas. E a minha vida, quando eu olho assim, eu acho que eu tive muita sorte. Porque quando eu cheguei na biofísica, eu fiz o primeiro ano de medicina e tive aula com o professor de bioquímica, eu era professora de química. Ah, não. Eu tenho uma parte curiosa. Quando eu estava fazendo vestibular, eu comecei a namorar um sírio que tinha, obviamente, árabe e muçulmano. Meu pai detestou isso. Claro, detestou. Tinha um limite para as coisas. A liberdade tinha limites. Então, eu disse, olha, papai, então vamos fazer o seguinte. Ele disse assim, olha, se você continuar com essas coisas esquisitas, que eu não concordo, eu não vou te dar mesada. Eu disse, não dê. Então, eu vou começar a trabalhar. Então, eu comecei a dar aula num cursinho de química. E, por conta disso, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu fiz monitoria de bioquímica. Mas não era aquilo que eu queria, porque não era uma coisa assim muito parada e eu queria umas coisas assim um pouco mais dinâmicas. Então eu fui para biofísica e comecei a trabalhar com Antônio Paz de Carvalho e daí, que é um fisiologista cardiovascular, coisa que eu me formei nisso, e
tive a máxima sorte de conhecer o professor Carlos Chagas, que além de, talvez não tenha sido um pesquisador no sentido de que a gente pensa em pesquisa de publicação e etc., mas era um mecenas no que diz respeito a ter dinheiro para as pessoas fazerem pesquisa. Então, quando você conhece o Chagas, você percebe que tem ali uma pessoa que tinha uma dotação especial de dinheiro vindo do governo federal para a pesquisa no Instituto de Biofísica. Então, isso era uma coisa muito interessante para mim. Quer dizer, eu estava num ambiente onde as pessoas efetivamente faziam pesquisa, mas tinha uma pessoa que era capaz de trazer dinheiro para esse grupo, para viabilizar o grupo. Então, o Chagas sempre me chamou muito a atenção. E ele tem aquela frase célebre: aqui se ensina porque se pesquisa. Então, isso está gravado em todos os lugares da biofísica do Fundão. E o Chagas era uma pessoa extremamente curiosa, e eu vou contar uma história para vocês que me marcou muito. Eu fazia pesquisa, na época que eu comecei a trabalhar, terceiro ano da Faculdade de Medicina, mais ou menos. Eu comecei no segundo, mas aí já estava no terceiro, e eu fazia preparação de Langendorf, que é aquele coração isolado de coelho, e a ideia era ver que tipo de solução faria com que o coração se conservasse melhor. Muito bem. Aí o Chagas fez um discurso na Unesco contra a ditadura que nós tínhamos aqui no Brasil. E, com isto, ele foi convidado a regressar ao Brasil. E nesta noite, antes do regresso dele, houve uma reunião na sala do Paz de Carvalho, que era do lado da sala onde eu estava fazendo a tal preparação. E veja que coisa curiosa. Eles se reuniram, todos, o Soler, o Bruninho, o titular de histologia, o titular de farmaco, todos, enfim, se reuniram lá, das cadeiras básicas, obviamente, e chegaram à conclusão de que, como o Chagas não era bem visto no governo federal, a melhor coisa que eles tinham que fazer era não ir recebê-lo no aeroporto. Isso foi decidido e eu escutei isso porque eu estava do lado, quer dizer, na minha salinha lá fazendo experimento. Aí, no dia seguinte, chega o professor Chagas. E aí, à tarde, eu vou de novo para o laboratório e pergunto para o Antônio, meu orientador, e aí, como é que foi? Todos foram para a pista do avião para receber o Chagas. O Chagas era assim. Ele era uma pessoa extremamente... as pessoas não tinham coragem de não ir encontrar o Chagas. É a última vez que eu tive o prazer de vê-lo, tinha uma fila de gente para empurrar a cadeira de rodas do Chagas. Então, o Chagas era uma pessoa extremamente afável e, ao mesmo tempo, capaz de convencer as pessoas das coisas mais incríveis. E chegou a ser presidente da Academia Pontifícia de Ciências, que ele exerceu praticamente até a morte. Então, eu tive esse prazer de conhecer essas pessoas. Muito bem. Aí, o que aconteceu comigo? Eu resolvi que eu queria trabalhar em microcirculação. Eu sou muito concreta, e então, na biofísica, se fazia potencial de ação, eu achava aquilo um negócio muito abstrato, sabe? Então, eu resolvi que eu queria estudar microcirculação. E ninguém fazia isso aqui no Brasil na época. Então, chegaram à conclusão de que eu tinha que ir para a Mayo Clinic. Mas está bem. Então, o Chagas, para variar, tinha um conhecido na Organização Pan-Americana de Saúde que arranjou uma bolsa para mim. Então, eu fui para a Mayo Clinic com uma bolsa e cheguei lá, o o pesquisador que me recebeu, primeiro eu fiquei chocadíssima com o frio, lá faz menos 40 graus. Mas o cara que me recebeu, ele fazia contagens de radioatividade em coração de cachorro, uma coisa assim muito cruenta para o meu gosto. Eu era fisiologista naquela época, básica, então eu gostaria de observar as coisas sem cirurgia, sem anestesia, como é que funciona. Então, eu não gostei.
Não gostei do frio, não gostei do tamanho da cidade, enfim, não gostei de nada. Aí, esse meu chefe, na época, disse que ia se mudar para Seattle, Washington. Aí eu disse assim, a única pergunta que eu fiz para ele é o seguinte: é mais quente? Lembrar que eu sou oriunda do deserto do Saara, né? Então, para mim, temperatura e sol é fundamental. Aí ele disse, eu disse, então eu vou. Então, o que eu fiz? Eu saí da Mayo Clinic, vim para o Rio de Janeiro para ver meu pai e minha mãe, obviamente, e voltei, não mais para Rochester, Minnesota, mas para Seattle, Washington. E aí cheguei lá, eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Aqui é uma universidade, eu vou procurar uma outra pessoa para trabalhar. E por incrível que pareça, tinha lá um pesquisador sueco chamado Kurt Widerhelm, um gênio, realmente um gênio, que eu tive o prazer de conhecer, que trabalhava com microcirculação em asa de morcego. Uma maravilha aquilo. O que é uma maravilha? Porque o morcego dorme durante o dia, você pode observar a asa, que é fina, sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma anestesia, e eu realmente me apaixonei por aquele negócio. Achei maravilhoso. Os morcegos ficavam numa estufa, comiam aqueles tenébrions, que é a comida de aquelas minhocas que a gente dá para passarinho, e viviam lá o tempo que a gente queria e tal. E nesta época, então eu estou no meu segundo ano nos Estados Unidos, e eu tive, ao final desse segundo ano, a minha bolsa da CAPES acabou, e aí eu disse para o Kurt que eu ia voltar para o Brasil porque eu não queria ficar dependendo do meu pai depois de ter me formado, embora meu pai tivesse se voluntarizado para me manter nos Estados Unidos. Aí ele disse, não, eu tenho uma posição de Research Associate e essa posição é sua. É. Então, olha só que coisa curiosa. Eu tive o maior aumento de salário que eu já tive na minha vida. Eu ganhava $400 da CAPES e passei a ganhar $2.500. Eu nunca mais tive isso na minha vida. Então, era, de repente, além de trabalhar num lugar que eu gostava, eu fiquei rica. Arranjei um noivo americano e tudo estava funcionando muitíssimo bem. Aí, o que acontece? O meu pai me liga, naquela época, com telefonistas e outras coisas, e diz para mim que gostaria que eu voltasse para o Brasil porque eles estavam com um problema de saúde. Bom, evidentemente que isto era uma coisa absolutamente sem discussão, e aí eu pego e volto para o Brasil em uma semana. Inicialmente, eu telefono para o Chagas e pergunto para ele se tinha alguma vaga na UFRJ. Ele disse, não, no momento não tem nenhum concurso, mas o Roberto Alcântara Gomes, da Fisiologia da UERJ, está procurando alguém para substituir o Arnoldo Rocha e Silva, irmão do Maurício Rocha e Silva, do velho Maurício Rocha e Silva, que descobriu a bradicinina, e ele está precisando de uma pessoa para substituir, porque ele está se aposentando. Aí eu liguei para o Roberto e ele me contratou no telefone. Uma semana depois, eu estava no Brasil, chefiando a fisiologia, que não tinha pesquisa nenhuma. Não sei o quanto que vocês já fizeram, já andaram para o laboratório, mas a única coisa que a fisiologia da UERJ tinha era quimógrafos, que eram cilindros enfumaçados para registrar pressão arterial. Isso era tudo que existia lá. Aí eu disse assim, eu estou voltando. Mas aí eu queria voltar com os morcegos. E aí tem outra coisa extremamente curiosa na minha carreira, que eu cheguei para o Kurt e disse assim, escuta, eu posso levar os morcegos? Ele disse, pode, pega todos os morcegos que tem aí e leva. Aí eu ligo para o consulado brasileiro em Los Angeles e o laboratório tinha 20 morcegos na época, cada um pesava em torno de 10 gramas. Eles eram pequenininhos. Aí o consulado me deu, não, queria que um veterinário atestasse que eles não tinham raiva. O veterinário atestou porque eles são vetores da raiva, mas eles não desenvolvem a doença. O veterinário escreveu que eles não tinham sinais ou sintomas de raiva.
E tudo bem? Aí eu tenho a coisa mais curiosa que aconteceu, que aí eu tinha uma caixinha de papelão com 20 morcegos dentro. Aí passo, isso evidentemente, nós estamos falando de 1977. Aí eu passo pela alfândega e a mulher da alfândega me pergunta, eu escrevi assim, live animals. Aí ela perguntou, que animais são esses? Eu disse, baby chicks. Eu disse, tudo bem. Passei, botei os morceguinhos embaixo da minha cadeira, no avião, eles lá, calmos, sossegados, e desembarcam em Los Angeles com a Varig, para voltar para o Brasil. Mas antes de voltar para o Brasil, eu tinha pedido ao veterinário que arranjasse mais 40 morcegos para eu chegar no Brasil com 60 morcegos, por se algum morresse, etc. E tal. Aí eu tinha uma caixa grande com 40 morcegos, uma caixa pequena com os 20 e uma caixa maior ainda que englobava tudo. Aí, quando eu chego no balcão da Varig, a coisa mais incrível, a mulher disse assim para mim, eu preciso contar esses morcegos, porque a senhora tem licença para levar 20. Eu disse, pois não, a senhora pode abrir. Agora, eles voam, a senhora compreende que isso vai causar um certo pânico aí. Ela disse, não leva. Então, eu voltei para o Brasil com licença de 20 morcegos, na realidade com 60. E cheguei, e aí fui para todas as feiras, atrás daquelas minhocas, para alimentar os animais. Aí foi um drama. E aí eu construí um morcegário na UERJ. E aí fiquei conhecida na UERJ como The Batwoman. Então, o reitor da UERJ mandava todas as pessoas visitarem o meu laboratório para ver os morcegos. E eu tinha um pulsar de borboleta, eles eram todos marcados, e tudo funcionava razoavelmente bem. Só que eu era vacinada contra a raiva, me vacinei nos Estados Unidos, mas eu não queria ter esse problema com os animais, com relação aos meus alunos. Então, eu resolvi sair dos morcegos, de todo o glamour que eles tinham, e passei a trabalhar com hamster, ratos e camundongos, aí o glamour totalmente acabou, porque não tinha mais graça aquele negócio. Bom, aí o que aconteceu? A UERJ não tinha nada, veja como as coisas são esquisitas, né? A UERJ não tinha nada de pesquisa e o pessoal da clínica veio para mim para me pedir para começar a fazer pesquisa clínica. E a doença que mais me chamava atenção é obesidade, isso há muitos e muitos anos atrás. Então, eu resolvi começar a fazer pesquisa em obesidade. Mas, não, antes disso, nós fizemos o primeiro projeto FINEP da UERJ, fazendo os morcegos ficarem diabéticos. E aí tem outra coisa engraçada a respeito dos morcegos, porque todos os morcegos que tomaram streptozotocina para ficarem diabéticos morreram de pneumonia. Porque o que eu esqueci é que os morcegos ficam dependurados e aí eles fazem pipi em cima deles mesmos e ficam todos molhados, e, obviamente, ficaram com pneumonia e todos morreram. Foi também uma outra complicação que eu tive. E aí, então, passei para ratos e camundongos e hamsters. Então, o que eu faço hoje? O que me preocupa hoje a essas alturas da vida? E isso é o que eu tenho discutido mais. Eu tenho discutido mais como é que a gente pode, quer dizer, eu trabalhei com diabetes, com obesidade, com alguma coisa com hipertensão, mas o carro-chefe mesmo sendo obesidade. Hoje a gente tem um grupo de cirurgia bariátrica, a gente está fazendo várias coisas com cirurgia bariátrica. Mas o que chama atenção e que eu gostaria de trabalhar nesses anos que eu ainda tenho, com a possibilidade de trabalhar, é o seguinte: como fazer para que as pessoas, uma vez que você consegue que elas entrem no trilho através de inibidores do GLP-1 ou cirurgia bariátrica, para que elas não voltem a ganhar peso? Isso hoje é um dos pontos que eu gostaria muito de trabalhar e de discutir. Por quê? As pessoas tomam Ozempic ou Mounjaro, ou seja lá o que for, e voltam a ganhar peso. As pessoas fazem cirurgia bariátrica e 60% voltam a ganhar peso. Então, é uma doença que a gente tem um problema com o paciente.
Então, isto é uma das coisas que mais hoje me incomodam sobre o ponto de vista de saúde. O que a gente pode efetivamente oferecer a esses pacientes? E por conta disso, eu, quando comecei a fazer pesquisa clínica, procurei a Academia Nacional de Medicina para fazer uma reciclagem da medicina, que a essas alturas eu já tinha saído da faculdade há muito tempo, e só estava em fisiologia, só frequentava os congressos da minha área e agora tinha me metido em pesquisa clínica, queria saber o que estava acontecendo. E isso tem 21 anos e eu continuo feliz na academia, mas hoje eu tenho uma outra preocupação, é como fazer com que a gente tenha aderência ao tratamento desses pacientes. E essa aderência ao tratamento não é só com relação à obesidade, é também em relação a antibióticos. As pessoas, hoje nós temos um grande problema a respeito de antibióticos, porque as pessoas começam a se tratar, melhoram os seus sintomas, param, e a gente hoje tem problemas sérios com relação à resistência a antibióticos pelo uso absolutamente abusivo de antibióticos. Nós, no Brasil, hoje, estamos controlando a pressão arterial de 20% dos pacientes, que é muito pouco. Nós estamos ficando velhos. Eu, recentemente, tenho discutido muito com Alexandre Kalash, que é um dos honorários da nossa academia, uma das pessoas que estuda muito envelhecimento. O Brasil é o país que envelhece mais rápido no mundo. A gente vai levar 30 anos para fazer o que a França fez em 145 anos. E o pior, a gente está envelhecendo antes de ficar rico. A maioria dos países europeus envelheceram depois de ficarem ricos. Então, essa história de como é que a gente faz com que o paciente tenha aderência ao tratamento é uma das grandes preocupações. E, por causa disso, eu penso hoje em discutir ensino médio, porque nós estamos formando pessoas que efetivamente não têm capacidade ou interesse em tratar as pessoas. Então, nós estamos tendo hoje um número enorme de médicos recém-saídos das faculdades que estão diagnosticando por laudo. Recentemente, eu tive uma discussão com Armínio Fraga, que tem um instituto que estuda a respeito de saúde, e o Armínio mostra que o Brasil é o país do mundo que pede maior número de exames por ressonância magnética. Então, isto tem consequências. Quais são as consequências? Nós temos como consequência o SUS, que não dá conta, e também temos onerado a saúde suplementar. Então, hoje, as pessoas pedem exames mais ou menos indiscriminadamente. Então, e isso eu acho que é uma das coisas que tem a ver com o fato das pessoas serem mal formadas. O que nós vamos fazer, eu não sei. Mas é muito importante que nós possamos... eu queria saudar o meu primeiro vice-presidente, Antônio Egídio Nardi. É um prazer te ter aqui. E eu estou muito feliz também de estar podendo contar a minha história. E aí, o que a gente pode fazer? Então, eu estou tentando algumas coisas como presidente da academia. Meu pai me ensinou que a gente deve ter poucos objetivos. Então, eu tenho como objetivo tornar a academia um pouco mais nacional e discutir ensino médio. E eu também, agora, junto até com o professor, o acadêmico Nardi e o meu primeiro secretário, meu secretário-geral, Omar Lupe, arranjar dinheiro para que a gente tenha seminários feitos mais para a população a respeito de doenças prevalentes que, obviamente, não são prevenidas aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, que atacar a cantina de escola. A gente tem que discutir isso, mostrar para os professores que a gente não quer tirar o doce da boca das crianças, a gente quer ensinar essas crianças a comerem menos doce. E isso eu acho que é muito importante. E se a gente não abrir para essa discussão, tendo
a credibilidade que as academias têm, muito mais do que os políticos, a gente não vai melhorar a saúde das pessoas. Junto com isto, eu estou também interessada em discutir, junto com a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a respeito de clima e saúde, que é outra coisa que, embora tenha muitos problemas na COP30, problemas esses que não deveriam ter, mas que nós temos esses problemas, eu acho que as academias têm que se manifestar a respeito do que a gente está fazendo para o clima que efetivamente vai refletir na saúde das pessoas. E eu acho que poucas pessoas têm noção disso e certamente os políticos não têm. Então, eu acho que é nossa responsabilidade, eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade mesmo e tentar ver o que nós podemos fazer. Num primeiro momento, com relação a clima e saúde, eu quero dizer que nós temos 15 academias nacionais do mundo, na África, na Austrália, várias da Europa, e academia americana e academia canadense, que se juntaram. Temos poucas academias da América Latina que se juntaram até agora. Que nós estamos tentando fazer uma proposta de planejamento do que nós vamos dizer no Dia da Saúde na COP30. Eu estou muito feliz que nós temos na Academia Nacional de Medicina o Paulo Saldiva e outras pessoas interessadas no clima, que eu acho que é um problema que a gente tem que aproveitar a COP30. Então, acho que a Academia Paulista de Medicina, com tanta gente de excelente qualidade, deve também se juntar a isso. E nós devemos também, em nome de todos nós, termos saído, digamos assim, da adolescência, para que a gente coloque a cadeira de geriatria e gerontologia no currículo da medicina. A gente tem que começar a fazer isso, porque isto muitas faculdades não têm, e o número de geriatras no Brasil é muito aquém do que deveria ser. Então, acho que nós da academia temos grandes obrigações, grandes desafios, e acho que nós temos que nos juntar, e por isso eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer os acadêmicos da Associação Paulista de Medicina, ver mais uma vez os meus confrades e dizer que nós temos que nos juntar para ver o que podemos fazer, porque nós, pelo menos, a Academia Nacional de Medicina foi criada por Pedro I para que a gente possa cuidar da saúde do povo brasileiro. Então, acho que a gente tem minimamente que tentar cumprir essa missão. E eu tenho certeza que essa missão é de vocês também. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter vindo aqui. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. A minha mãe me dizia, quando eu era pequena, que eu tinha sido vacinada com agulha de vitrola. Eu falo muito. Então, eu estou feliz de estar aqui e gostaria que vocês nos ajudassem com o prestígio que vocês têm para que nós possamos dar uma resposta e melhorar a saúde do que for possível do povo que depende da gente. Muito obrigada. A senhora absolutamente não fala muito, a senhora fala muito bonito, muito fluido, muito simples e agradou a todos nós, com certeza. Eu peço a gentileza da senhora agora sentar aqui à minha direita. Agora é o seu momento de degustação. Fique à vontade. E eu vou trabalhar um pouquinho aqui enquanto a senhora almoça. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui. Bom, depois dessa apresentação, a gente, como só ia acontecer, vai abrir a palavra a quem quiser se pronunciar, né? Acredito que todos nós aqui temos uma história de vida, né? Assim como a doutora Eliette tem a dela e ilustrou muito bem aqui. Mas eu queria, esse momento aqui é caracterizado por enaltecer algumas atividades da Academia de Medicina e enaltecer basicamente alguns acadêmicos. Então eu vou, fazendo assim,
como eu sempre digo, eu quero enaltecer a todos os membros da Academia de Medicina de São Paulo. Bom, essa semana já está no site o regulamento do Prêmio Academia de Medicina de São Paulo. Vai ser a terceira versão 2026. Esse prêmio, como nem todo mundo sabe, mas a maioria sabe, os acadêmicos, tem duas categorias: estudantes de medicina e médicos. Não pode concorrer a esse prêmio membros da Academia de Medicina de São Paulo. Então, eu peço que aqueles que estão vinculados a universidades divulguem esse prêmio, e realmente ele está crescendo muito em termos de prestígio. Queria agradecer a edição do Asclep, última, ao nosso acadêmico Baracá, editor. Se alguém quiser levar, ele está ali à frente da mesa lá também. Então, agora eu vou citar algumas atividades acadêmicas aqui, rapidamente, porque cada vez mais a gente recebe informações boas dos nossos membros. No começo de agosto, o nosso ex-presidente José Roberto Souza Baratella, ele participou em Goiânia do colóquio das Federações e Academias de Medicina, da FEBAM. E ele coordenou uma mesa redonda sobre inovação em medicina. E também esteve presente nesse evento o nosso acadêmico Giovanni Guido Cerri, que também é membro da Academia Nacional de Medicina, e ele falou sobre o tema Inova HC USP. Tivemos no dia 13 de agosto à noite uma reunião com os novos membros da Academia de Medicina de São Paulo. E dentre os 5, nós temos aqui pelo menos 2 presentes, que é o querido Fábio Jatene e o queridíssimo Samir Haslan. Então, eu agradeço a todos os membros que participaram dessa reunião e também agradeço aos membros da diretoria que participaram dessa reunião, porque foi uma reunião muito boa. A gente alinhou algumas coisas para tentar tornar a posse dos membros assim bem objetiva, bem dinâmica, e a gente espera que todos, padrinhos, convidados e protagonistas, estejam antes das 19 horas do dia 29, para que nós possamos começar às 19 horas, que vai ser uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês seguinte. A nossa acadêmica, professora da Unifesp, Neucisa Nancolonge, ela foi homenageada, quem não sabe, ela é neurocirurgiã pediátrica, e ela foi homenageada pela Associação Latino-Americana de Neurocirurgia Pediátrica, durante um congresso que houve aqui em São Paulo, de 12 a 16 de agosto. A Solange é um dos membros aqui da academia que tem realmente um destaque muito grande. Outro homenageado da nossa academia foi o nosso acadêmico Adagmar Andriolo. Adagmar Andriolo, ele teve uma carreira universitária baseada em 2 pés, né? Teve um pé na Universidade de São Paulo e teve outro pé na Escola Paulista de Medicina. E ele passou por lá um tempo bom na USP, e por ocasião dos 80 anos de idade da divisão do Laboratório Central, do qual ele foi diretor, ele recebeu uma homenagem recentemente aí. A nossa acadêmica, que aqui se encontra, a Sônia Rolim Rosa Lima, ela teve 2 participações no congresso recente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, SOGESP. Então, ela teve, na primeira participação, uma coordenação da mesa dos aspectos práticos da intervenção na saúde sexual da mulher, o que o ginecologista precisa saber, e a segunda participação, ela atuou no tema amenorreia secundária, como conduzir. Parabéns, Sônia,
mande sempre notícias. O nosso acadêmico lá do Rio de Janeiro, honorário, também grande, tem uma atuação muito grande, inclusive pertence é conselheiro do CREMERGE, o Antônio Rodrigues Braga Neto. Ele acabou de lançar um livro esses dias, durante o Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, chamado Hemorragias do Ciclo Gravídico Puerperal. Então, parabéns ao amigo Antônio Braga Neto. O nosso acadêmico oftalmologista, Adamo Luiz Neto, ele foi conferencista na 69ª edição do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que é o maior congresso latino-americano de oftalmologia. Então, ele recebeu essa homenagem em Curitiba, onde foi a sede do congresso. O nosso sempre citado aqui acadêmico, Juarez Moraes Avelar, que ali se encontra, ele teve uma atuação, como sempre, né, muito ativa na área dele, que é a cirurgia plástica. Ele participou como conferencista da 29ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, em Belo Horizonte, e também foi convidado a fazer uma demonstração ao vivo de uma cirurgia de reconstrução da orelha, onde ele é um dos maiores expoentes no mundo nessa área. Parabéns, Juarez, e continue assim pelos próximos 150 anos. Não tem pressa. A nossa acadêmica Solange Pistoria Teixeira Libonati realizou mais uma edição. Ela é dermatologista, especializada na área de estética, realizou mais uma edição do Body on Top, que é um congresso tido como um dos maiores do mundo na área de terapias corporais não invasivas. O nosso acadêmico, Mário Santoro Júnior, recentemente fez uma conferência, As Conquistas das Políticas Públicas frente à Asfixia Perinatal, no evento Setembro Verde Esperança. Esse evento foi realizado aqui pertinho, no plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Parabéns, parabéns. O nosso acadêmico, que aqui também se encontra, o Antônio Carlos Lima Pompeu, ele foi convidado como ex-presidente, grande ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, a participar da mesa dos trabalhos na posse do acadêmico André Berger, lá no Rio de Janeiro, e representando a Sociedade Brasileira de Urologia. Parabéns, Pompeu, e obrigado também de nos ter avisado. Ocorreu recentemente o 12º Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde. Esse congresso, ele reúne gente assim, tipo ministro do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, juízes e representantes da área da saúde também. E nós tivemos a felicidade de ter 2 acadêmicos nossos como convidados, palestrantes desse congresso. Um deles é o César Eduardo Fernandes, que é o presidente atual da Associação Médica Brasileira, e o outro é o Florisval Meinão, que já presidiu a Associação Paulista de Medicina. O César, ele presidiu uma mesa sobre a política de abertura de novas escolas médicas e a responsabilidade do Estado na formação médica do Brasil. E o Florisval Meinão, ele fez uma conferência sobre flexibilização de critérios, mortes evitáveis e judicialização. Então, parabéns a ambos por estarem sido convidados nesse evento aí. O nosso acadêmico, Flávio Antônio Quilty, também vai ser muito citado. Ele
lançou mais um livro voltado ao público leigo, particularmente, chama-se Conheça o Seu Cocô. E muito bom, muito bom. O Flávio lançou esse livro em Campinas, na Academia Campinense de Letras, da qual ele é o vice-presidente. Lançou esse livro no Jornal de Campinas também, e fez o lançamento aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, onde diversos dos membros aqui da academia estiveram presentes, inclusive eu. E já estou na metade do livro, é muito bom. Realmente eu acho que é uma lacuna, você vai preencher uma lacuna que estava faltando para utilidade pública, exatamente. Para o público leigo, utilidade pública. E, por falar no Flávio, ele também foi homenageado por ocasião do 73º Congresso Brasileiro de Proctologia, que foi realizado aqui em São Paulo. Ele recebeu uma homenagem e é uma entidade, dentre outras, que ele já presidiu também. Então, meus parabéns ao Flávio. E eu vi uma fotografia dele que estava ladeado por dois grandes vultos da nossa academia também, que é a Angelita Aber Gama e o Joaquim José Gama Rodrigues. Também faz parte da nossa academia aqui. Eu tive também a oportunidade de lançar um livro sobre pensamentos, agora no final de agosto, começo desse mês, e também tive a felicidade de ter o grande jurista Ives Gandara da Filho Martins, o prefaciador desse livro aí. Já disse a vocês da posse no dia 29 de outubro, que vai ser aqui na PM, no anfiteatro, professor Adib Domingos Jatene, pai do querido Fábio Jatene, nosso também eterno acadêmico, ex-ministro. E também queria dizer para vocês o seguinte, já foi lançado o edital, nós temos mais 4 vagas para membros titulares, e a partir, se eu não me engano, do dia 22, começam as inscrições. Estou sabendo, pelos bastidores, para variar, tem bastante candidatos aí querendo concorrer. Ultimamente, realmente, o nível dos candidatos é muito grande. Então, eu queria cumprimentar, como sempre, a todos eles aí. O período de inscrição vai ser do dia 22 de setembro até o dia 20 de outubro. E, para terminar, para passar a palavra a todos vocês, eu queria convidá-los para a próxima tertúlia, que vai ser no dia 8 de outubro. Nós teremos aqui o nosso acadêmico Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, que ele vai falar sobre o futuro do transplante de órgãos abdominais, intestino e fígado. E ele é um dos expoentes também nessa área aí. Então, eu convido a todos que prestigiem o nosso confrade e estejam aqui. Um almoço extremamente agradável, pelo menos para mim é muito agradável poder encontrar todos vocês aqui. Então, a doutora Liette já almoçou, mas não comeu prato quente. Então, tá ótimo. Então, como nós sempre fazemos, agora eu vou passar a palavra àqueles que querem fazer perguntas, comentários, e nós vamos fazer o seguinte, como sempre, né? Eu vou começar pelo lado esquerdo e depois passo para o lado direito. Aí cada um se manifesta e a doutora Liette eventualmente vai marcando alguma coisa e no final ela faz um apanhado geral para que nós possamos objetivar a nossa reunião. Então, à minha esquerda, quais seriam as pessoas que gostariam de se manifestar? Pompeu. Alguém mais?
Alguém mais? Monte, Osmar Monte. Vou chamar por ordem depois. Estimado acadêmico Rubens Belfort. Ah, pera um pouquinho. Falei Rubens Belfort, eu cometi um grande deslize aqui. Ah, perdão, Rubens, já vou pedir perdão. A Academia de Medicina foi convidada para participar de um evento essa semana, e esse evento estava sendo organizado pelo acadêmico Rubens Belfort. Rubens Belfort, ele é presidente do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia. E nesse evento, ele serviu basicamente para conceder uma medalha da visão ao senador Marcos Ponte, que é o senador que está muito ligado hoje em dia ao Conselho Federal de Medicina, à Associação Médica Brasileira, às entidades médicas, no sentido de instituir o exame de proficiência médica. Eu mesmo acabei ficando sabendo de coisas que eu não sabia nessa reunião. A Academia de Medicina foi convidada, eu estava lá presente, só tinha autoridades lá, só tinha autoridades, realmente é um universo muito grande de pessoas que o Rubens conseguiu trazer para essa reunião, pessoas de lideranças muito grandes, Conselho Federal de Medicina, a própria Unifesp, enfim, vários, né? E me senti muito honrado de estar presente, Rubens. Você realmente foi muito. A reunião foi muito agradável, você conduziu a reunião de uma maneira muito coloquial, muito gostosa, assim, bem à vontade. E também queria citar não somente o Rubens, que é membro da Academia de Medicina, eu estive presente lá também, e mais dois colegas que estavam lá presentes aqui da Academia de Medicina. Um é o José Luiz Gomes Amaral, que estava lá também, e um outro que estava lá também é o César Fernandes, que é o presidente da NB. Então, queria parabenizar, já pedir desculpas, porque são tantas coisas boas que aconteceram nesses 30 dias aí que a gente não até passou despercebido aqui. Então, vamos lá. Rubens Belfort, meu lado direito, Juarez Avelar, pega um pouquinho só. Olha, pessoal, do lado direito aqui, o pessoal está forte aqui, hein? Colombo, Sônia, Marilene, mais alguém? Bom, então, perdão, não estou vendo. Alguém aí do fundão? Alguém da geral aí? Alguém da geral? Não? Então tá bom. No centro, no centro. Centro tem aqui o Baracá. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Antes de mais nada, eu vou depois até fazer uma colocação para a professora Eliette. Eu percebi que o nosso Baracá, ele pronunciou sobrenome da doutora Eliette de uma maneira diferente do que eu pronunciei. Então, depois eu pediria para ela para saber qual que é a maneira correta de pronunciar o seu sobrenome. Busquei lá. Então, me perdão pela... Não. Italiano sono io. Então, vamos lá. Acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, com você a palavra. Microfone para o Pompeu. Boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Professora Eliette, trajetória impressionante. Impressionante. Vários pontos a serem destacados, mas me chamou a atenção como extra. Primeira mulher médica pertencente à Academia Francesa de Medicina. Eu fui fellow na França e eu sei a importância dessa academia, talvez a mais tradicional do mundo. Primeira mulher presidente da Academia Nacional de Medicina. Impressionante. O que eu gostaria de questionar? Professora, qual é o custo? Qual é o preço
de uma pessoa. Não quero entrar na sua particularidade, por favor. Do ponto de vista lazer, família, trabalho, qual é o custo de ter uma trajetória tão brilhante quanto a da senhora? Então, a doutora Eliette vai anotando e depois faz um resumo geral. Acadêmico Osmar Monte, por gentileza. Professora, parabéns pela linda trajetória. Eu sou endocrinologista e a senhora tocou num ponto comum a nós, obesidade. Obesidade é uma doença genética, crônica, evolutiva, degenerativa, se não for tratada. Por que que há o problema do reganho de peso? Por se tratar de uma doença crônica, por exemplo, você tem uma hipertensão arterial. Você toma um medicamento, sua pressão permanece normal. Se você tira o medicamento, ela sobe. Obesidade é uma doença crônica. Se eu tenho um medicamento que está fazendo o indivíduo perder peso, se eu retirar o medicamento, o que vai acontecer? Então, o tratamento é o resto da vida. Gostaria do seu comentário, por favor. Obrigado, Osmar, pela participação. Antes de mais nada, eu citei no começo da apresentação os membros que fazem parte também da Academia Nacional de Medicina e ingressou um pouquinho depois o doutor Antônio Egídio Nardi. Seja muito bem-vindo também. Então, a senhora está vendo aqui uma mini reunião da Academia Nacional de Medicina. Temos aqui uns 9 já. Então, sinta-se bem em casa, não somente pelos paulistas, também pelos membros da Academia Nacional. Bom, agora com a palavra o grande presidente, Rubens Mefort, que pegou a academia numa época dificílima, né, que foi a época da pandemia. Então, Rubens Mefort, por favor. Obrigado. Primeiro, presidente, obrigado pelas palavras e parabéns. Muito bom ver a Academia de Medicina de São Paulo indo cada vez melhor. Então, boa companhia. Realmente, se pede o acadêmico de várias academias também razão que eu falasse sobre uma palavra cada vez mais, sempre mais velho. E eu estou aqui, então, esse papel duplo, né, de ambas as academias, comemorando essa feliz oportunidade de ter a nossa presidência aqui. O presidente Eliette já deu provas, mais uma vez, da sua capacidade também como oradora, como pessoa de visão. E aí vem a medalha que a gente instituiu, a medalha da visão. Visão vai apenas, não apenas para enxergar, mas a visão política e social. O presidente Eliette tem essa visão. E através dela também, é que o acadêmico João Amaral representou a Academia Nacional de Medicina. Apenas para dar parabéns pela oportunidade e o nosso carinho para esse curso acadêmico Nacional de Medicina. Muito obrigado, doutor Rubens. Acadêmico Juarez Moraes Avelar, por gentileza. Professora Eliette Busquelar, anotei aqui algumas situações curiosas, um paralelismo dentro da minha modesta situação de plástico, médico, mesmo daqui da academia, entre a sua trajetória e a minha. Pelo que eu entendi, que a senhora nasceu em Uberlândia. Eu nasci em Tuiutaba. De Minas, eu fui para o Rio de Janeiro, estudar na Faculdade de Ciências Médicas da antiga UERJ, da antiga UEG, e depois tornou-se UERJ. Eu fui aluno do professor Arnold Rocha e Silva, que era irmão do professor Maurício Rocha e Silva, o grande professor Arnold, grande fisiologista, grande mestre. Uma terceira situação curiosa é que eu sou cirurgião plástico e a minha classe convive muito com a consequência da cirurgia bariátrica, né? Então, a senhora se posicionou de uma maneira muito, muito técnica, muito interessante, da preocupação médica, da preocupação social da obesidade, que passando pela cirurgia bariátrica vai ter a consequência em cima da cirurgia plástica para reparar o contorno corporal. O quarto tópico que eu anotei aqui, da similitude, que eu sou presidente da Academia Cristã de Letras, sucedi o nosso presidente Hélio Pellegrini, e estou terminando meu mandato,
E na convivência com a nossa Academia de Letras, eu percebi um isolamento entre as academias de letras, academias culturais, academias e outras instituições. Então, nós estamos idealizando criar e fundar uma Academia Nacional de Instituições Literárias, Culturais, Históricas e Cívicas. A senhora mencionou no final da sua palestra, brilhante, por sinal, há uma preocupação social, preocupação cívica, é uma preocupação nossa, de associado ao conhecimento ao humano, levar esse conhecimento mais próximo à população e apresentar a eles soluções melhores para melhores condições de vida. Que nada valeria a pena o progresso da ciência se a população não fosse a mais beneficiada. Eu queria cumprimentar a senhora pela brilhante conferência e anotei aqui essas, para minha alegria, para o meu orgulho, aqui na minha humilde cadeira que eu ocupo, essa similitude com a nossa trajetória. Muito obrigado. Muito obrigado, Juarez. Acadêmico Luiz Roberto Colombo Barbosa. Boa tarde a todos, a todas. É uma felicidade muito grande estar entre vocês. E quero cumprimentar o professor Eliette, e nós também, como Juarez, tivemos a oportunidade de participar dessa jornada, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o EG, depois o ERG. E o Piquet Carneiro, o professor Benhorado, o professor Ed, o professor Deirez, que tem lutador para feito em PS. E quero dizer o seguinte, que eu fico muito feliz por ter essa academia também, e você vê aqui isso, que a academia tem que estar mais próximo da estrutura, por causa do público. Acho que isso louvar. É importante sair do nosso núcleo acadêmico e dos interesses que existem. Eu vejo o seguinte, proponho que a gente começaria, por exemplo, para deixar bem claro que nós somos os campeões mundiais de faculdade de medicina. Superamos a Índia. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, tem 460 faculdades de medicina. E a Índia, 1 bilhão e 500. Tem 400 faculdades. Então, acho que o cerne da questão a gente tem que ver novamente. Nós temos, através da nossa participação acadêmica e política, conseguir reverter essa situação tão grave. Quantos jovens vêm ao mercado totalmente despreparados? Parabéns às brasileiras, a oportunidade de ter aqui no Rio de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Colombo. Acadêmica Sônia Maria Rolim Rosa Lima. Professor Eliette, é uma honra nós recebemos aqui na nossa academia. Eu fiquei muito impressionada com a sua trajetória. Todo mundo parabeniza, salientando como gênero a primeira mulher nessa posição. É notório. Eu observei durante a sua palestra uma coisa importantíssima, a valorização dos seus pais. Ele deu asas para você poder voar. Depois, há uma coisa importante também, o apoio que teve de um grande professor. Não é? Então, eu achei muito importante para lembrar, fazer essa recordação na sua vida da importância que teve essas pessoas. Não é? Você, obviamente, o seu valor é inquestionável, mas essas pessoas foram impulsando a sua carreira. Que maravilha, né? Essa bênção que você teve. Agora, e do ponto de vista de fisiologia, houve uma pergunta aí a respeito do que atrapalhou na sua vida. Papai trabalhava com soros e vacinas no Instituto Butantan. Ele trabalhava com cobaias. Então, muito sábado e domingo, ele ia ver quantas que tinham morrido. Então, ele não saía com a família. Ele ia lá ver quantas tinham falecido. Então, eu queria saber, isso é o que atrapalhou na sua vida? Na minha vida não atrapalhou nada, foi um exemplo do meu pai. Não é? Então, eu queria saber o que foi que atrapalhou. Meu pai também é fisiologista, médico veterinário, né? Com esse exemplo que eu tive na vida toda. Bendito dos TL, não sei o que, era no século 25, com quantas cobaias tinham morrido, quantas não tinham. Agora, uma coisa achei interessante, os seus morcegos. Eu fiquei pensando, estudou os vasos, né? O morcego, nas asas do morcego, é mais fácil de você visualizar os vasos, né? E é muito interessante isso. Eu achei interessante. Por que os morcegos de lá não servem os brasileiros? O que provavelmente eram morcegos de laboratórios criados, eles foram paridos no próprio laboratório ou não, né? São mamíferos, não é isso? Então, por que você não trouxe os brasileiros, né? Coitada de você, com esses morcegos carregando no avião, né? De abrir essa caixinha, eu estava perdida, né?
Então, isso me interessou. Por quê? Você trouxe os morcegos de lá? Né? Uma curiosidade. Parabenizo, agradeço a sua presença, foi uma honra nós termos você aqui, e é só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada, Eliette. Muito obrigado, Sônia, pela sua participação. Acadêmica Marilene Rezende Melo, por favor. O senhor falou muita coisa que eu ia falar, mas a doutora Eliette sabe que eu e a Sônia, nós trabalhamos pelas mulheres na academia, né? Então, para nós, foi uma honra trazê-la aqui em São Paulo e nos ver a sua trajetória como mulher na Academia Nacional de Medicina. Parabéns, muito sucesso para sempre. Obrigado, Marilene. Agora, concluindo as intervenções acadêmicas de Edmundo Chara para cá. Professora Eliette Busquelin, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa academia, de estar aqui conosco hoje e mostrar esse exemplo de vida. Nós agradecemos profundamente. Muito obrigado. Bom, agora eu passo a palavra à professora Eliette e passa as suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria dizer que a honra é minha. E vocês podem me convidar quantas vezes quiserem, porque eu venho. Eu gosto de gente e gosto de festa. Isso aqui é uma festa, eu acho ótimo, adorei. Com relação ao professor Pompeu, eu queria dizer o seguinte: qual é o preço da trajetória? Bom, de novo, não tem almoço grátis, é claro. Agora, eu aprendi com meu pai uma coisa muito curiosa, porque meu pai viajava, então ele não ficava sempre em casa. E isso não impediu que eu tivesse uma relação muito boa. Então, eu acho, primeiro, o que conta não é o tempo, é a qualidade do tempo. Eu acho que a gente tem que, quando a gente está com uma criança ou com uma pessoa da família, a gente tem que realmente estar. Não estar com o celular, que, conforme eu aprendi recentemente, afasta quem está perto e aproxima quem está longe. A gente tem que realmente estar. E eu acho que é injusto que uma mulher não tenha as mesmas possibilidades que o homem tem há tanto tempo. Porque eu me lembro, inclusive, que quando eu estive na Suécia, eu fiquei muito animada quando eu fui para lá, porque 92% das mulheres na Suécia trabalham. Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você ter carreira, profissão. Então, 92% trabalham, mas nem sempre têm carreira ou profissão. Porque, na realidade, infelizmente, e isto foi objeto de artigos na Science, a mulher tem carreira em países onde tem empregado. Fora disso, mulher não tem carreira. Então, eu, graças a Deus, sempre tive uma pessoa que me ajudasse, sempre tive muita sorte. E sempre funcionou. Então, eu quero dizer que é ainda um longo caminho. Agora, eu acho que eu não gostaria de abrir mão de nada. Não gostaria de abrir mão nem da minha carreira e nem de ter tido filhos, e agora tenho 2 netas, e quero dizer que eu crio a minha neta mais velha, que tem 8 anos, desde que ela nasceu. Então, é isso. Vovó, eu vou para a reunião de escola. Eu quero dizer que eu estou no 4º curso fundamental. Eu fiz o meu, fiz do meu filho, fiz da minha filha, agora estou fazendo da minha neta. Então, eu já sei somar, subtrair, estou aprendendo a multiplicar e a dividir. Minha neta tem 8 anos. Então, é isso. Não tem almoço grátis, agora eu chego em casa e passo 2 horas com ela todo dia. É isso. Com relação ao acadêmico Osmar Monte, por que as pessoas obesas não admitem que o tratamento é crônico? Porque, na realidade, o obeso não se aceita como doente. E isto é um problema. O hipertenso já se aceita, mas nós temos apenas 20% de aderência ao tratamento. E doenças que não causam sintomas, as pessoas não ligam para ela. E eu tive 2 observações muito interessantes. A primeira
é que o quadro da Santa Ceia foi pintado através dos séculos. Isso foi mostrado num livro, num artigo da Scientific American. E os primeiros quadros, você tinha um pãozinho, umas taças com vinho, e era aí. Hoje, você tem uma quantidade enorme. É a mesma. E você lembra também que, antigamente, uma mulher bem-nascida era uma mulher gorda. Não era uma mulher má. Então, existe ainda isso. A gente demora um pouco. E, basicamente, eu acho que existe uma relação com solidão. Temos o nosso psiquiatra. É uma relação com solidão e trauma. Como eu trabalho com a classe D e E, basicamente trabalho com SUS, eu sempre pergunto para as minhas pacientes quando é que elas começaram a enfiar o pé na jaca. E isso é muito relacionado a um grande trauma, sabe? É a perda da avó, a perda da mãe ou uma violência sexual. Então, isso eu diria que é nestas pacientes, que são pacientes que respondem de uma maneira muito clara quando você pergunta, eu diria que em 70% a 80% dos casos é essa a resposta que eu tenho. Então, e além disso, elas não se acham doentes. E também obesidade varia de acordo com a classe social. Uma mulher de uma classe social alta engorda 1 quilo, ela tem um problema grave, ela perde libido, ela não tem vontade de se vestir, etc. Uma mulher da classe D e E, você diz para ela que ela tem que emagrecer, a resposta que ela te dá, não quero não, doutora, meu marido não gosta de outro. É sério isso. Então, a obesidade também é vista depende da classe social. E a outra coisa é que, como todo mundo gostaria de vestir um número de manequim menor, eu, há pouco tempo, descobri uma roupa antiga da minha avó, e o número 40 da minha avó é muito menor do que o número 40 de hoje. Por quê? Porque o problema é vender. Ninguém gosta de usar manequim grande. Então, o que as lojas fizeram é, paulatinamente, aumentaram o tamanho do manequim e continuaram com o mesmo número. Porque todo mundo quer usar P. Tanto é que nos Estados Unidos agora tem até PP, ou então extra small. Então é isso, a gente tem esse problema. E as lojas ajudam também. E nos Estados Unidos você nem precisa ir na loja, porque gordo não gosta de experimentar roupa. Então você tem todas as medidas que você compra em casa. Eu fiquei muito feliz do nosso presidente Rubem Belfort ter falado, porque eu quero dizer que eu devo muito ao Rubinho. Me desculpa, eu vou chamá-lo assim. Primeiro, ele me ajudou muito a entrar na Academia Brasileira de Ciências, e eu agradeço muito a sua participação, muito mesmo. Porque hoje, na Academia Brasileira de Ciências, eu pertenci à comissão de seleção, como agora nós temos o acadêmico Nardi na comissão de seleção, e o que acontece é o seguinte, a gente, quando vê aquele gráfico em pizza de onde são os acadêmicos, com exceção da matemática, que o Rio ganha de São Paulo, o resto, se a gente não tiver uma relação em São Paulo, esqueça, porque não vai. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao acadêmico Belfort pela minha entrada na Academia Brasileira de Ciências e, além disso, pela condução dele na academia durante o período da pandemia, que não foi uma coisa simples. Nosso presidente, na época, ele dirigiu, sob o ponto de vista presencial, só uma sessão, que foi a sessão da fome, e mais nada. E ele manteve a academia viva, a academia teve a sua participação importante numa situação que o Brasil sofria um negacionismo, a academia esteve firme na ciência, e tudo isso nós devemos ao presidente Belfort. Então, eu fiquei muito feliz, primeiro, por você ter vindo aqui e dizer o quanto que eu te agradeço pela entrada na ABC e pela condução da nossa academia. Foi brilhante, numa situação que nenhum de nós, nos 190 anos,
tinha experiência de nada disso. A gente sempre ia lá, tinha os confrades, etc. Então, foi uma condução ótima, maravilhosa, numa situação totalmente inédita. E numa situação, inclusive, que politicamente não era fácil você se ater a isso e se manter firme assim. E dentro disso eu quero dizer que a academia começou aí a fazer as sessões online, porque antes era só presencial, e com isso nós demos o primeiro passo para sairmos da Torre de Marfim, que eu acho que é um ponto fundamental. Eu sempre penso o seguinte, as academias não saindo da Torre de Marfim e a população não tendo noção da importância disso, se nós fechar, não vai fazer nenhuma diferença. A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir, é nosso dever mostrar que a ciência, a medicina tem importância. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa que me impressionou muito nos Estados Unidos, tem estatística para tudo, foi perguntado aos pacientes nos Estados Unidos quem eles procurariam novamente. E a maioria dos pacientes disseram que procurariam novamente o quiroprata, o fisioterapeuta, mas não o médico. Por quê? Porque o médico não interage. Então, isto é fundamental. O paciente precisa chegar e encontrar um abraço e um aperto de mão. E isso a gente começou, de novo, a gente começou a sair dessa Torre de Marfim na presidência do acadêmico Rubem Belfort. Então, ele será sempre lembrado por isso. Com relação ao acadêmico Juarez, eu tenho muitos parentes em Tuiutaba, porque minha avó teve 10 filhos que se espalharam pelo Brasil. Então, em Tuiutaba, eu conheço bem. E essa história de junção das academias, a França tentou isso, quer dizer, a França tem isso, que a Academia de Letras, de Ciência e de Medicina formam o que eles chamam de Instituto de France. E isso é uma coisa importante. E eu tenho tentado ter uma relação mais próxima da Academia Brasileira de Letras, até porque nós temos acadêmicos que têm a vontade enorme de pertencerem à Academia Brasileira de Letras. No momento, eu acho que nós temos nós temos um lá, que é o acadêmico Paulo Niemeyer, mas tem pelo menos 3 na. Então, como a Academia de Medicina precisa visitar, precisa tomar chá, precisa dessas coisas todas. Então, eu acho que a sua ideia, acadêmico Juarez, de fazer uma junção de academias é muito importante, porque a gente precisa de humanidade na vida. É fundamental. E cultura é sempre muito bem. É sempre. Com relação ao acadêmico Colombo, eu quero dizer que eu voltei para a UERJ na gestão, na reitoria do Ézio Cordeiro, que é uma pessoa assim, fantástica, que me recebeu e que foi o reitor que inaugurou o meu laboratório, em 1995. É uma pena que ele não esteja mais conosco, mas eu acredito que todas as pessoas importantes estão, como diz Guimarães Rosa, encantados. Estão todos conosco aqui, encantados. Então, eu acho que isso foi uma coisa importante. E a história da Torre de Marfim, eu acho que foi muito bem colocada, porque a gente precisa sair dela. E o número de faculdades de medicina é porque isso é um grande filão de dinheiro. Isto é uma loucura de dinheiro, porque o preço médio de uma faculdade de medicina por mês é 15 mil reais. E isso tem um corolário fundamental, porque na época que nós aqui mais ou menos nos formamos, a gente tinha que ser bom aluno para entrar na faculdade de medicina. Hoje a gente precisa ter dinheiro. Tem todas as públicas, mas passar na. Repara, o que a gente teve. A gente tem 2 problemas, eu citaria 2 problemas que eu acho importantes nas faculdades públicas. Eu acho que o fato de serem de graça é fundamental, mas acho que essas universidades públicas pecam por não serem avaliadas. Os professores deveriam ser avaliados.
E a outra coisa é que eu acho que nós temos que discutir os cursos que nós temos. Hoje em dia, na UERJ, por exemplo, nós temos cursos que têm menos de um candidato por vaga. Eu acho que isso a gente tem que discutir, porque o dinheiro do Estado, da estadual, não é infinito. Então, a gente precisa conversar sobre o que nós queremos, que tipo de formação nós queremos dar para os nossos médicos. Porque nós estamos tendo agora, inclusive, uma especialização extremamente precoce, que eu acho ruim, e acho que a gente está tendo um deslocamento do curso de medicina para cursinhos, do momento que a gente teve a história do Medicurso, que é muito popular no Rio de Janeiro, não sei aqui em São Paulo, mas que hoje os alunos todos estão fazendo o Medicurso para aprender macete para passar na residência. Então, a gente tem que se voltar contra. Eu acho que é fundamental. A outra coisa que eu queria, com relação à minha família não atrapalha, só ajuda. A minha neta, inclusive, disse que vai fazer medicina porque ela me fez a maior declaração de amor do mundo. Ela disse, vovó, quando a pessoa morre, ela vira estrelinha? Eu disse, vira estrela e você sempre pode ter uma estrela que vai se proteger sempre. Ela disse, não, vovó, eu vou fazer medicina porque você nunca vai virar estrela. Lindo, lindo, maravilhoso. E porque, mesmo morcegos americanos, não é porque eu estava lá nos Estados Unidos, então eu trouxe os morcegos. Mas depois que eles morreram, eu continuei trabalhando com morcegos brasileiros. Meus alunos foram à Universidade Rural várias vezes. A gente colocou rede de pescar e eles não conseguem localizar por eco a trama da rede, né? Então eles ficam presos e a gente pegava eles e funcionou muito bem, sem problema nenhum. É isso. E muito obrigado de novo pela recepção. Bom, eu, uma vez mais, agradeço a doutora Eliette Bosquelat, certo? Eliette Bosquelat, aprendi com o Baracá. Queria deixar uma lembrança desse dia para a doutora Eliette aqui. E também, uma vez mais, agradecer ao acadêmico Baracá por nos ter brindado esse almoço aqui, com essa tertúlia memorável, com a sua presença. A casa é sua, venha sempre, e teremos o prazer imenso de ter aqui todas as vezes que a senhora vier a São Paulo. Muito, muito grato pela presença. E finalizo a reunião, estamos on time, exatamente no tempo, e convocando a todos que no dia 8 do mês que vem estejamos aqui prestigiando o acadêmico Luiz Dalbuquerque, que vai falar sobre o futuro do transplante de órgãos abdominais, intestino e fígado. Então, muito obrigado, uma boa semana a todos vocês e até breve.